Olá pessoal, somos da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Hoje vamos apresentar o teste da via olfatória. O teste do nervo olfatório é importante para verificar se a via olfatória está intacta. Para a realização do teste olfatório, é pedido ao paciente que ele cheire algum produto que ele possa reconhecer. Ele tem que cheirar com uma narina isolada e depois com a outra. Vamos realizar agora o teste da via olfatória. Para isso temos um líquido e eu vou pedir para que o paciente reconheça qual líquido que é esse. Aí para isso ele vai precisar cheirar com uma narina e depois com a outra. Aí depois desse teste, qual o cheiro que você sentiu de qual produto? Era acetona. Certinho, então quer dizer que a via olfativa dele está intacta, porque ele conseguiu identificar pelas duas narinas que o produto que ele cheirou é a acetona. Agora o nosso professor de neuroanatomia vai explicar para vocês como que é a via do nervo olfatório. Muito bem, pessoal, boa noite. Boa noite não, esquece isso. Bem, então pessoal, nós vamos começar falando sobre as vias de sensibilidade especial, em especial comentando sobre o nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano, mas nós não vamos comentar só apenas sobre o nervo. Nós vamos comentar também sobre as vias centrais, que fazem parte da via olfatória. Bom? Muito bem. Primeiramente, nós podemos comentar o seguinte, que a via olfatória no humano, ela não é tão importante para a sobrevivência da espécie, como, por exemplo, ela é no seu cachorro, no seu gato, coelho e assim por diante. Mas ela não deixa de ter uma importância muito grande, tanto com respeito ao reconhecimento de cheiro, como também ao contexto comportamental. Afinal, quando você sente o cheiro de algo que seja muito palatável, né? Tá chegando em casa, aí você sente o cheiro de que alguém está fazendo alguma comida na sua casa, e você já lembra, puxa, ainda bem que tem comida para poder comer. Ou então, quando você está chegando em casa e não tem cheiro de nada, isso quer dizer que você vai ter que fazer. Então, ele é muito importante para esse aspecto comportamental também. Tá? Então, reconhecimento de cheiro, ele tem uma importância muito grande para a busca do alimento, para você sentir odores agradáveis, que fazem se sentir bem. Bom, é uma das vias sensitivas que não precisa passar pelo tálamo para chegar diretamente ao córtex. Vocês vão ver que existem áreas que são específicas onde chegam a informação do olfato. Então, ou seja, ela é a única que vai possuir uma via direta ao córtex cerebral sem ter o tálamo como um relé para a via sensitiva. Bom, aonde que está localizado o nervo olfatório? Ele fica dentro da cavidade nasal. Isso aqui é um esquema numa vista medial de uma secção sagital mediana do crânio, mais especificamente aqui foi focado na cavidade nasal. Bom, lembrando que a cavidade nasal ela é dividida em duas áreas. Tá? Uma área que é mais ventral, aí a gente chama de parte olfatória da cavidade nasal, ou perdão, parte respiratória da cavidade nasal. E vai ter uma região mais superior ou dorsal, que nós vamos chamar de região olfatória da cavidade nasal. Nisso nós temos dois tipos de epitélio dentro da cavidade nasal. Um epitélio respiratório e um epitélio olfatório. E no epitélio olfatório é onde nós vamos localizar os terminais das células bipolares, que nesse caso está representado aqui, tem as células bipolares,
que vão possuir projeções periféricas, cujos dendritos vão se acolar nesse epitélio respiratório. E o que vai ter nesse epitélio? Né? Além dele ser um pouco mais espesso, ele vai conter uma grande quantidade de muco. Para que serve esse muco? Para que as moléculas odoríferas, que obrigatoriamente precisam passar por aqui, elas fiquem grudadas nesse muco. Muco nada mais é do que a catota de nariz mesmo, tá bom? Só que ela ficando um pouco mais dorsal, quando essa molécula passar pela cavidade nasal, ela gruda nesse muco. Grudando nesse muco, ela vai interagir ou não com esses terminais dessas células bipolares. Uma vez que ela interage com essas células vão reconhecer esse sinal e vão transmitir esse sinal para dentro do crânio. Para dentro do crânio? Para dentro do neurocrânio. Tá? Vão transmitir essa informação. Muito bem. Então, uma vez que essas moléculas odoríferas fiquem grudadas nesse muco, elas vão interagir com esses terminais dessas células bipolares, que serão responsáveis por transmitir essa informação para dentro do neurocrânio. Nisso, esses axônios dessas células, elas perfuram essa lâmina aqui, ó, que a gente chama de lâmina cribriforme, que está no osso etimoide. Ó. Então aqui nós temos o osso etimoide, a representação dele, e a lâmina cribriforme, que fica na sua porção mais horizontal. E ali ela é toda vedada, toda cheia de furinhos. E é por esses furinhos que passam esses axônios. Na verdade, é por esses furinhos que vão passar o nervo olfatório. Então é isso mesmo. O nervo olfatório ele fica localizado dentro da lâmina cribriforme. Tá? Ele não fica aqui em cima. As pessoas costumam confundir principalmente o bulbo olfatório, que recebe esses terminais, e o trato olfatório como nervo olfatório. Então, que na verdade o nervo olfatório está aqui dentro da lâmina cribriforme. Tá bom? Muito bem. Pegando agora, focando um pouco mais nesse epitélio e como também no bulbo olfatório. Tá? Então aqui de novo, nós temos a representação da lâmina cribriforme. Vocês notem aqui os neurônios bipolares que são responsáveis por captar a informação do epitélio olfatório e os seus axônios que atravessam a lâmina cribriforme indo em direção ao bulbo olfatório. E no bulbo olfatório nós vamos encontrar essas camadas de células aqui. Tá? Existem vários estudos sobre os tipos de células, as camadas, os tipos de sinapse. Esses são detalhes que eu não vou entrar aqui, tá bom? Bom, esses axônios dessas células bipolares, só lembrando, né, são axônios desmielinizados, eles não contêm mielina. Tá? Uma vez que eles avançam para dentro do bulbo olfatório, por sua vez eles vão fazer sinapse. Né? E eles vão fazer sinapse com quem? Eles vão fazer sinapse com os terminais dessas células localizadas dentro do bulbo olfatório. No caso aqui, nós temos nessa representação as células mitrais e as células em tufo. Bom, notem que tanto célula mitral quanto célula em tufo vão possuir esses dendritos, que fazem sinapse com os axônios das células bipolares. E essas sinapses, elas são tão profusas, né, que inclusive essa região aqui, ela é chamada de glomérulo olfatório, e tão profuso e como é que a gente pode dizer, e possui assim uma grande quantidade de terminais chegando ali, que tem uma formação anatômica, tá bom? Bom,
uma vez que essas células elas captam essa informação, tanto as células mitrais quanto as células em tufo, elas vão possuir prolongamentos centrais. E esses prolongamentos centrais são os que vão formar de fato o trato olfatório. E o trato olfatório é o que vai em direção ao prosencéfalo. Lembrando que bulbo olfatório e o trato olfatório aí já são formações prosencefálicas, uma vez que eles vão ter conexão direta já com o córtex cerebral ou com outras regiões dentro do prosencéfalo. Tá? Observando nesse esquema aqui, vocês vão ver que o seguinte, nós temos a representação de uma célula mitral. Notem que essa célula mitral tem esses terminais que estão fazendo sinapse com os axônios das células bipolados ou fazendo sinapse com os axônios que formam o nervo olfatório. Notem que nessa região também chega essas fibras aqui, que são chamadas de fibras centrífugas. O que são fibras centrífugas? São fibras que estão vindo do outro bulbo olfatório. Então isso quer dizer o quê? Que além dessas células aqui se projetarem para o prosencéfalo, elas também vão se projetar para o bulbo olfatório que está contralateral. Então o que o bulbo olfatório faz, o outro também fica sabendo do que está acontecendo. Certo? Dessa forma, a gente consegue montar um seguinte esquema aqui. A gente consegue dizer que o primeiro neurônio da via do olfato é aquele que está lá no epitélio olfatório. E o neurônio 2 dessa via está dentro do bulbo olfatório. Bem, já nesse esquema aqui do Netter, nós vamos observar o seguinte. Ó. Aqui nós temos a representação da lâmina cribriforme, temos a representação do epitélio olfatório e também temos a representação do nervo olfatório que está vindo fazer sinapse com as células mitrais e as células em tufo que estão ali dentro do bulbo olfatório. Nesse esquema a gente consegue ter uma visão mais clara da posição do bulbo e do trato olfatório, que ficam ventrais ao córtex do lobo frontal. Tá? Então, essa é uma representação numa vista sagital, numa vista medial de uma secção sagital mediana. Notem que, nesse esquema do Netter, ele diz o seguinte, que o trato olfatório ele vai em direção ao prosencéfalo e nisso ele forma dois conjuntos de fibras que acabam fazendo com que esse trato olfatório ele se separe. Nisso, ele forma duas estrias, ou dois conjuntos de fibras, que são as estrias olfatórias mediais e as estrias olfatórias laterais. O ponto onde elas se cruzam, onde se formam essas duas estrias, é justamente na região anterior à substância perfurada anterior. Lembrando que a substância perfurada anterior é por onde entram os vasos que vão irrigar a região principalmente de encéfalo rostral. Bem nesse ponto você tem a divisão, uma estria olfatória medial e uma estria olfatória lateral. Sobre a estria olfatória medial, ela cruza o plano mediano também para ir em direção ao bulbo olfatório que está do outro lado. Nisso que ela cruza os lobos encefálicos, principalmente os lobos frontais, ela contribui para a formação de uma formação anatômica que a gente vai chamar de comissura. No caso aqui, ela vai formar o que é chamado de comissura anterior, que está nesse esquema. Isso aqui é uma secção frontal do encéfalo, bem no nível do lobo frontal, certo? E aqui vocês vão observar o seguinte, nós temos os ventrículos laterais, o septo pelúcido, esse conjuntinho de substância branca aqui é chamada de cápsula interna, tá?
tá? Mas não precisam se apegar a todos esses detalhes agora. O que eu quero que vocês vejam é que nesse nível nós temos esse bigodinho aqui, ó, que vai cruzar o plano mediano. Isso é chamada comissura anterior, tá? Todas as comissuras são uniões entre os hemisférios cerebrais, como nesse caso aqui, as estruturas que são mais rostrais se projetam para o hemisfério contralateral por meio da comissura anterior. E ali também está passando as fibras da estria olfatória medial, certo? Bom, agora comentando um pouquinho sobre as projeções centrais da estria olfatória lateral, aqui no caso. Tá? Temos uma representação, aqui um esquema que demonstra as principais projeções das vias olfatórias, assim como uma representação das áreas encefálicas. E aqui nós temos um esquema de uma vista basal do prosencéfalo, onde nós estamos observando a representação do tronco encefálico, do quiasma óptico, do lobo frontal e do lobo temporal. Aí eu quero que vocês observem aqui o seguinte, que as áreas corticais que estão envolvidas em receber informação olfatória direta estão dentro do polo rostral do lobo temporal, tanto que nesse esquema ele retirou aqui o polo frontal, fica desse lado. Tá? Lembrando que no polo frontal nós vamos encontrar essa estrutura aqui que é o uncus. Tá? Então, bem aonde você retirou, você encontra o córtex que está envolvido com o recebimento das vias olfatórias, ou que a gente pode chamar aqui de córtex olfatório, uma vez que ele recebe essas informações diretas oriunda lá das células do bulbo olfatório. Nesse esquema aqui, ele também mostra células que possuem eferência para o córtex, como também ele mostra algumas outras células que estão cruzando o plano mediano, cujo axônio cruza o plano mediano. Tá? Então eu vou mostrando quadrinho por quadrinho, estrutura por estrutura. Aqui é o seguinte, ó, primeiramente, falando sobre o núcleo olfatório anterior, que também recebe fibras do bulbo e do trato olfatório lateral. Bom, aqui nós temos a representação do bulbo olfatório e a representação do trato olfatório. Notem que o axônio desse neurônio aqui em azul, ele está fazendo sinapse aqui dentro, muito próximo do bulbo olfatório, em uma região que é chamada de núcleo olfatório anterior. E esse núcleo olfatório anterior também contribui para a formação das fibras centrífugas, que são aquelas que cruzam o plano mediano na estria olfatória medial e vão em direção ao bulbo olfatório contralateralmente. Já o tubérculo olfatório, mostrando aqui o quadrinho, tubérculo olfatório, tá? Ele fica bem aqui, fica bem numa região um pouco mais rostral, a substância perfurada anterior, porém antes do trato olfatório. Bom? Córtex piriforme. Já o córtex piriforme nós vamos encontrar na face medial do lobo temporal. Ele também recebe fibras diretas do trato olfatório e ele vai fazer parte aqui também do que a gente chama de córtex olfatório. Assim como a amígdala, que é um núcleo profundo telencefálico, na verdade é o que nós vamos chamar de complexo amidaloide, que é um conjunto de vários núcleos, que também recebe informação direta do bulbo olfatório, das células do bulbo olfatório. Outra região que também tem envolvimento é o córtex periamigdaloide, ou seja, esse córtex que fica muito próximo da amígdala.
E por último, nós temos aqui o córtex entorrinal lateral, que é essa região aqui, ó, que fica adjacente ao córtex piriforme. Córtex piriforme, entorrinal, córtex periamigdaloide são estruturas que não são neocórtex, mas sim são estruturas mais primitivas, tá? Elas possuem um córtex de transição ali, passando desde 4 camadas de células até 5 camadas de células. Por quê? Porque são estruturas que são muito primitivas. Então esse tipo de córtex você encontra em todos os mamíferos, aves, praticamente em todos os seres. Quem sabe até na barata mesmo, né? Muito bem. Sobre um aspecto funcional dessas projeções. Ah, professor, é necessário saber tudo isso? Olha, eu diria que você não precisa decorar todas essas áreas. Você precisa saber que chega, que tem informação que vai para o córtex olfatório, tem informação que chega no lobo frontal também, tem informação que chega no lobo temporal, tem informação que chega na amígdala. Mas o mais importante aqui que a gente pode extrair é o seguinte, que todas as conexões que finalizam no lobo frontal, tá? Ou que finalizam aqui no lobo temporal, elas têm relação com a percepção discriminativa do olfato, ou seja, a função mais primitiva do olfato, que é reconhecer o cheiro, tá? Então, aquelas projeções que finalizam tanto no córtex frontal quanto no córtex do lobo temporal estão envolvidas com o reconhecimento. Já outras que envolvem outras áreas, como o hipotálamo, o hipocampo e a própria amígdala, esses estão envolvidos com o aspecto comportamental do olfato, principalmente a amígdala, por exemplo, em rato, cachorro, gato, que são outros mamíferos, eles sentem o cheiro da presa que está muito distante, sente o rato sente o cheiro do gato que está muito distante, então ele vai ter um determinado comportamento. No homem ele sente o cheiro da sogra distante também, então isso é um comportamento de defesa, brincando, não tem nada contra a sogra. Mas esses efeitos comportamentais são por quê? Porque o olfato chega, finaliza lá no hipocampo, que tem a ver com memória, que é aquilo que eu comentei com vocês, você sente o cheiro de comida, sente o cheiro do perfume, do canalha, do ex-namorado, então você lembra dele, lembra da música que tocava, vai puxando várias outras coisas. Não vai começar a chorar. E como também ali se vai para o hipotálamo, né, regiões hipotalâmicas que estão envolvidas com comportamento de se alimentar, de busca do alimento, busca de bebida, certo? E assim por diante. Falando um pouquinho aqui, ó, sobre algo que é muito interessante, que são chamadas de crises epilépticas uncinadas. Né? Só comentando aqui com vocês, o uncus, ou essa região aqui, eu já havia comentado, né? São regiões do córtex cerebral, do polo temporal, que são áreas muito primitivas. Então, elas têm variação de quantidade de células no córtex. E é muito comum isso, vocês vão ouvir falar bastante, sobre crises epilépticas que se iniciam no lobo temporal. Se inicia no lobo temporal, muito provavelmente, ela começa nessa região aqui do uncus. E aí a gente chama isso de crise epiléptica uncinada, porque ela tem o início no uncus. E no uncus também foi chamado de giro uncinado. Uncus nada mais é do que essa protuberância aqui do lobo temporal. Geralmente essas crises epilépticas, quando elas são de cunho uncinado, precede uma alucinação do tipo de odor desagradável. Então a pessoa ela sente o cheiro de estrume ou de algo que é muito azedo, mas às vezes ela nem sabe identificar.
mas ela sente o cheiro e isso vai ser precedido a uma crise epilética. Estou sentindo o cheiro ruim, logo eu vou ter uma crise. Certo? Muito bem. Uma vez descrito isso, existem outras vias do olfato também, né? Além de todas essas áreas que são, a gente chamou de áreas primárias, que recebem a via do olfato, tem outras vias que são secundárias. Estou mostrando. Tem vias do olfato que no final acabam passando no tálamo, para o tálamo ir para o hipotálamo, ou do córtex frontal para ir para o córtex órbito frontal. Aí você tem os outros aspectos de reconhecimento de odor e outros aspectos comportamentais. Certo? Isso é só uma ampliação das vias do olfato. Muito bem, então eu gostaria de agradecer para você que assistiu até o final, não finalizou o vídeo lá em 2 minutos. E dizer que vai ter mais vídeos, né? Clica no joinha aí, tá? Dá um like pra gente. Obrigado. Você pode editar, tirar tudo que termina no